trazer a nossa atenção, a nossa mensagem de reflexão. Uma leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e eu leio do versículo 27 ao 32. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. A palavra de Jesus para Levi e Mateus, que é a mesma pessoa, foi tão somente: segue-me. Versículo 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu fiz menção de 6 versículos que estão nos 3 livros evangelhos sinóticos. Está em Mateus, Lucas e Marcos, esse mesmo texto. Porém, meus amados ouvintes, vou eu comentar sobre o que está no versículo 27, só a parte final, e no versículo 28. Jesus aqui nos versículos 27 e 28 faz um chamado e tem uma ação. A parte final do versículo 27, Jesus só disse uma palavra ao homem chamado Mateus ou Levi. A palavra foi: segue-me. Ali estavam muitas pessoas, porque estavam publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram os homens da Cefaz ou da Receita Federal daquela época. Um deles era Mateus ou Levi, a mesma pessoa. E aí Jesus faz um chamamento para aquele homem: segue-me. E no versículo 28 o texto diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus, você, um chamado e uma ação. Jesus chamou aquele homem cujo nome era Levi, cujo nome era Mateus. E ele, de pronto, ao ouvir Jesus dizer: segue-me, ele não contou até 3, nem esperou a próxima reunião, o próximo culto, a próxima missa, a próxima chamada. Não. Jesus diz: segue-me, e Mateus, de pronto, é o que eu entendo no texto lido, Mateus disse sim a Jesus. Então, somente com a palavra segue-me, porque Mateus viu que era um chamado de Deus, era um chamado do Messias, era alguém diferente que o chamava. E no versículo 28 diz o texto da parte A do versículo: e ele, deixando tudo, segue a Jesus. Levantou-se e o seguiu. Meus amados, talvez Jesus tenha te chamado já uma vez. Talvez Jesus tenha te chamado mais de uma vez. No meu caso, Jesus me chamou por 2 anos. E eu dizia não para Jesus. E eu não dava ouvidos à voz de Jesus. Até que em um momento, a situação esteve tão difícil. O caminho esteve tão estreito, que eu não via outro destino a não ser me abraçar com Jesus. E você, Jesus já te chamou? Você já ouviu o chamado de Jesus? Você já se entregou a Jesus? Eu tenho certeza que como Jesus chamou,
Levi, Mateus para uma grande obra. Ele tem te chamado, ele está te chamando agora para um encontro real com o Filho de Deus, para com o Salvador. Jesus te chama. Segue-me, é a palavra de Jesus. Mateus, de pronto, de imediato, seguiu Jesus. E grande foi o agir de Deus na vida daquele homem. Todos os homens que ouviram Jesus chamar e atenderam o chamado de Deus, o chamado de Jesus, o chamado do Espírito Santo de Deus, foram abençoados grandiosamente. E olhe que o melhor de Deus não está nesse lugar chamado terra. O melhor de Deus é a eternidade. Aqui tudo é passageiro e passa rápido. Porém, tem uma vida eterna. E uma vida eterna com Jesus é algo que o homem não consegue sequer imaginar. Mas a Bíblia nos fala de dois caminhos: um caminho com Jesus e um caminho sem Jesus. O caminho da luz e o caminho da escuridão. O caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho do céu e o caminho do inferno. A todos um ótimo dia.